Então, hoje vamos entrar na historiografia moderna, tá? Nós estamos ainda percorrendo algumas linhas historiográficas que ainda não são verdadeiramente as linhas historiográficas que nós trabalhamos corriqueiramente na sala de aula, tá? Mas que, como lá nos fala o nosso autor base, o Arnaldo Mobigliano, existem raízes clássicas da historiografia moderna. Aqui nós temos o grande Botticelli, em 1483, né? Pintando o nascimento de Vênus, tá? O que é interessante é que o Botticelli ele era católico, né? Só que depois, isso pouca gente sabe, depois, algumas obras deles, principalmente obras assim mais voltadas às coisas comuns, tá? As coisas dito do dia a dia, ele queima algumas obras dele, porque ele foi influenciado por um padre, um pregador, se não me fala a memória, um dominicano, chamado Savonarola. Esse cara é condenado pela Inquisição por heresia. E ele prega, principalmente em Florença, um cristianismo radical e um cristianismo que nega o renascentismo. Na verdade, ele fala que o renascimento é anticristão, e muito pelo contrário, né? E esse cara é condenado, só que ele ataca muitos artistas, e muitos se convertem não a seita do Savonarola, mas as ideias do Savonarola, e muitos dos quadros de Botticelli foram perdidos por conta disso, porque ele mesmo queimou os quadros. Esse quadro não foi destruído porque era de uma coleção particular. Ele pintou a pedido, né, vendeu o quadro e o quadro ficou lá intacto, mas o que ele estava produzindo, ele destruiu. Coisa doida, né? Sabiam disso? Ó, já valeu a aula, viu? A gente tem essa imagem que eu costumo utilizar para explicar o que é a Idade Moderna. A Idade Moderna é justamente esse rompimento, não um rompimento total, porque esse rompimento total vai acontecer no mundo iluminista, no passo seguinte, mas é um rompimento com as tradições de 1000 anos, de uma Idade Média, que era totalmente voltada ao mundo sacrílego, totalmente voltada ao mundo religioso. A Idade Média é a idade da igreja, é a idade do cristianismo, de que o introspectivo é muito mais forte do que a extrospecção, tá? Nesse sentido, se afastar... Bruno, sua imagem está congelando. Está congelando? Tá travando e congelando. Ah, deixa eu ver se eu coloco aqui o cabo aqui. Deixa eu mudar aqui a internet rapidinho, só um minutinho. Se eu sair é por causa disso, tá? Depois eu vídeo. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou sim. Porque... Travou de novo, né? E aí, gente, fala pra mim. Melhorou. Agora dá pra ver. Uhum. Tá perfeito? Tá perfeito. Então, vamos lá. Vocês ouviram até onde? Vocês ouviram a história lá do Savonarola que eu contei? Sim, só tinha travado. Sim. Então, obrigado. Basicamente, se travar, vocês me avisem, tá?
Mas eu acho que não vai travar mais não, porque eu esqueci de colocar o cabo aqui, estava só na internet. O que acontece? Eu utilizo essa imagem para mostrar justamente esse afastamento do sacrílego. A Idade Moderna vai ter essa especificidade. Por isso que, veementemente, nós utilizamos a nomenclatura Renascimento. O que é Renascimento? Algo que viveu, morreu e renasceu. Tá? Você só renasce se você um dia viveu. Tá? E você nasceu, você morreu e revive. Renascimento. Aonde que para o iluminista francês, tá? Que vai cunhar essa nomenclatura, o mundo nasceu no mundo clássico, morreu na Idade Média, renasceu na Idade no Renascimento, no Renascentismo, tá? Na Idade Moderna. Esse período de tempo, a gente já falou isso bastante, vai ter uma marcação histórica francesa também, tá? Francês que vai cunhar isso, né? Na queda de Constantinopla, na queda do Império Romano do Ocidente, tá? Do Oriente, aliás, em 1453. E com esse impulso do homem de novas descobertas, com a Reforma Protestante, coisa que nós trabalhamos naquele resumo. Uma prova muito interessante dessa historiografia moderna, da maneira de contar a história do moderno, é justamente a análise desse quadro. Vocês vão estudar isso bastante numa disciplina chamada História e Arte, tá? Que é o nascimento de uma deusa grega seminua. Tá? Isso chocou durante muito tempo. Já falei para vocês algumas vezes, a arte sempre foi subversiva. A arte sempre vai expressar um passo além do material. A arte vai expressar aquilo que muitas vezes está oculto nas entranhas do pensamento humano. Tá? Então, o Botticelli ele vai mostrar uma sociedade que está se distanciando do sacrílego. Não abandonando, mas olhando para outras coisas. E a historiografia moderna vai ter exatamente essa formatação. Vamos lá. A historiografia moderna vai se caracterizar, como eu já disse, alguém está pedindo acesso aqui. É a Duda. Essa historiografia moderna vai se caracterizar principalmente pelo retorno ao ideal clássico. Mas, Duda, boa noite. De uma forma específica, aos estudos dos textos latinos. Como que a universidade descobre novamente os textos latinos. De uma certa maneira, novos estudos sobre textos clássicos são lançados. O que é muito interessante, quando você está analisando a Reforma Protestante, é que uma das críticas de Lutero e Erasmo de Roterdã, que declaro que depois eles vão romper, mas no primeiro momento eles dialogam, eles vão falar que a universidade esqueceu os textos clássicos e os textos escolásticos. Entende? A universidade se afastou dos textos clássicos, se afastou de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, né, de Platão, de Santo Agostinho de Hipona, enfim. Mas na formatação, não apenas da universidade, mas da literatura comum, os textos clássicos voltam a ter um grande valor, coisa que hoje a gente não tem, né? Hoje, se você perguntar se uma pessoa leu Ilíada, do Homero, a pessoa ri na sua cara, tá? Se você fala que você quer uma educação um pouco mais clássica, a pessoa também ri. Vocês lembram lá, nossa semana do CTH, com o professor Rafael Tonon. O que o professor Rafael Tonon disse? Ensino clássico. A gente não precisa inventar a roda para fazer um ensino de qualidade. O que o aluno geralmente vai aprender? Como é que o aluno geralmente vai aprender? Aula, atividade, repetição. Ah, isso aí não existe mais. Existe.
Se você quer aprender matemática, você tem que fazer atividade, tá? Se você quer aprender história, você tem que ler. Não tem o que inventar. Claro que hoje a gente vive numa outra dinâmica. Eu até entendo, né? Eu até entendo isso. Eu, particularmente, detesto. Eu não consigo aprender. Eu já disse isso várias vezes para vocês, já disse várias vezes pessoalmente para vocês, já disse várias vezes presencialmente para vocês e agora pelo Meet. Né? Eu tenho muita dificuldade. Olha que eu sou aluno, viu? E olha que eu sou aluno. Eu estou numa disciplina, matriculado numa disciplina sexta-feira de manhã, tá? Sexta-feira de manhã, eu vou para a disciplina. Um professor que é pós-doutor em Roma, tá? E quem me dá aula? Eu tenho aula com quem? Há mais de 3 meses. Ninguém sabe? Ninguém se arrisca? Travou a imagem? Quem é que dá aula para o Bruno nas aulas que eu estou pagando para ter? Um professor? Não. Quem? Ninguém? Só a Fafá que tá ouvindo? O resto tá jogando Free Fire? Eu não sei mesmo, Bruno. Os Um alunos. doutor? Os alunos. Os alunos me dão aula. Por quê? Porque Porque para Verdade. você ensinar, você primeiro precisa ter sentado para aprender? Não, gente, vocês não entenderam o que eu disse. Vou repetir. Preste atenção. Eu estou fazendo uma disciplina. Eu estou fazendo como aluno. Eu sou aluno. Os primeiros 2 meses de aula foi sensacional. O professor deu aula. Tá? Depois o professor parou de dar aula. E já 3 meses, eu fico sexta-feira, turma é grande. Eu fico sexta-feira, de 8 da manhã, meio-dia, não ouvindo o professor. Não é o professor que me dá aula. Quem é que me dá aula? Os alunos? Os meus colegas. Porque o professor separou a porra do semestre todo em seminário. Entende? E quem dá aula é o aluno. Ah, mas o aluno tem que aprender a falar. Tem, não no primeiro período, tá, gente? Isso aí você vai aprendendo com o tempo. Agora, eu me matriculei, mas eu passei uma mensagenzinha para a faculdade. Eu me matriculei na disciplina por causa do professor. E o professor não dá aula. Gente, isso é comuníssimo. É muito comum. Um retorno ao ideal clássico dessa época não é colocar o professor no pedestal, não, gente. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas é falar que o professor, de certa feita, vai conduzir o estudo. Quem conduz o estudo é o professor. Por favor, crianças, tem 17 pessoas no grupo aqui. Nunca se desresponsabilizem. Isso quer dizer, tira sua responsabilidade de conduzir o aluno a pelo menos uma reflexão. Porque quando o aluno conduz tudo, o professor fica assim, né? Esse é o retorno ao ideal clássico. O retorno ao ideal clássico é olhar para os textos clássicos principais. E isso a historiografia moderna vai fazer. Por quê? Porque ela quer legitimar, olha que coisa sensacional, ela quer legitimar o comportamento dela naquele momento. Eu não quero ser mais um homem medieval. Tá? Minha esposa está fazendo pipoca. Eu não quero ser mais um homem medieval. Eu quero ser um homem moderno. Eu quero me afastar do mundo totalmente religioso. Eu quero voltar ao mundo greco-romano. Eu quero voltar a cultuar a beleza da polis, a democracia, a beleza dos corpos no mundo hedônico. Tá, mas aonde que eu vou pegar isso? Nos textos. Eu vou legitimar o meu comportamento, legitimar
o meu comportamento através dos textos. Por exemplo, no Brasil, nos últimos, podemos dizer, 5 anos, tá? A partir do primeiro governo da Dilma, tá? Ou no final do primeiro governo da Dilma, a gente dividiu as pessoas não em altos e baixos, gordos e magros, tá? Mas em esquerda e direita, tá? Não foi essa divisão que nós fizemos? Foi. E aonde que a gente vai buscar isso? Na literatura. Então, vários círculos de estudo foram formados para entender o que é esquerda, o que é direita. Nós temos agora, especificamente, um governo que flerta com a extrema-direita. Não é isso? Não é isso que vocês percebem? Eu estou pensando errado. Né? Se eu estiver errado, me corrija. Flerta com a extrema-direita. Agora, o pessoal, na boca de todo mundo, está o termo fascista, né? Eu já estou com vergonha de não ter colocado no meu Facebook, ou no meu WhatsApp, ou no meu Instagram, lá, reformador de relógios antifascista. Porque se eu não coloco isso para a minha comunidade, que são vocês, você pode aventar, pô, o Bruno é fascista, né? Porque o Bruno colocou lá que ele é um reformador de relógio antifascista. Agora, onde que a gente vai pegar isso? Na literatura. A gente vai pegar alguns comportamentos do presidente que são comportamento igual a pessoas de extrema direita, tá? A ditadores, a fascistas. E a gente vai espelhar isso. Ó. Não é assim que a gente faz com uma comparação? E aí? É exatamente isso que acontece lá. Eu vou pegar os textos clássicos. Eu gostaria que vocês participassem um pouco mais, tá? Eu vou pegar os textos clássicos, que eu visto que a aula está acabando, tá, gente? A gente vai ter mais 3, 4 aulas no máximo. A gente vai ter lá os textos clássicos e eles vão titular aquilo ali. O que vai surgir nesse âmbito também de um processo de contação de história, Emal, num processo de contação... Tô atento aqui, Bruno, que se você quiser que a gente participe, estamos juntos aí, tá bom? Tá, beleza. Nesse processo de contação de história, de historiografia, a gente vai se apropriar das disciplinas auxiliares, ou ciências auxiliares. Principalmente aqui, ó, em uma historiografia de informação. Tá? Porque a partir do século XV, especificamente 1492, se descobre, entre aspas, outros territórios. E eu vou ter que me utilizar de várias outras ciências para poder contar a história. Que ciências são essas? As mais diversas. De botânica à geografia. Tá? De numismática à heráldica. Então, o papel das ciências auxiliares começa a tomar um corpo, visto que a história não é alguma coisa diferente das ciências da natureza, diferente das ciências exatas. Por quê? Porque eu utilizo um rigor lógico. Claro, ela não é experimental. Eu não vou pegar um tubo de ensaio, vou misturar e vai dar um resultado. Não. Mas eu posso me utilizar da química, da física, da biologia, para empreender o processo historiográfico, até mesmo da filosofia, da teologia. Tá? É muito interessante o relato de Colombo, quando ele chega na América Insular. Né? Os índios, ele relata que os índios são como o quê? Quem lembra? Crianças. Os índios são como anjos. Eles achavam que tinha chegado no paraíso. Tá? O próprio Cortés, quando chega em Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, tá? O que o Montezuma manda?
manda uma comissão para falar com ele, porque eles pensavam que ele era o deus, lá, serpente emplumada. O que o Cortês fala? Sou eu. E aí o que eles mandam? Chocolate pro Cortês. Então, assim, a puerilidade dos índios da América, da Mesoamérica, é relatada nas cartas de informação. Agora, isso é história? Não. Isso é teologia, porque eu vou olhar e vou perceber que o cara é de um jeito, é filosofia, é antropologia. Entende como as ciências auxiliares estão nesse corpo? Claro que quando o cara está compondo isso, né, ele não tem a noção de que ele está utilizando outras ciências para descrever o local. Entende? Você entende isso? Né? Não está conscientemente. Nem respirar, a gente respira conscientemente. Eu vou falar agora, a gente está respirando. Aí que você lembra que você está respirando. É a mesma coisa a utilização das ciências de informação nessa historiografia do início do século XV, né, 1492, e depois entrando pelo século XVI. Isso é fundamental. O homem como protagonista. Isso, sem dúvida nenhuma, é a principal raiz clássica. Anota isso, criança. É a principal raiz clássica dessa historiografia moderna. Se eu posso pegar a principal característica e a principal mudança de paradigma do mundo medieval em relação ao mundo moderno, é o colocar novamente o homem no centro de todas as relações. O homem como protagonista. O homem como feitor da sua história. O homem como olheiro, que vai moldar a sua própria história. E isso se faz muito interessante com o avanço das descobertas na América, na Mesoamérica, na América do Norte. Por quê? Principalmente na América Espanhola e depois na América Portuguesa a partir do século XVI, tá? No meio do século XVI, aproximadamente, a gente vai ter o quê? O ouro. Então, gente, a quantidade de pessoas que vêm para esses territórios buscando uma nova vida é impressionante. Você pega um pouco a história dos Estados Unidos, que é muito diferente da nossa história, tá? Você pega, por exemplo, a Marcha para o Oeste. É um negócio inacreditável. Inclusive, essa semana, eu estava zapeando lá o controle remoto e eu vi uma nova série que tá dando na History Channel, que vale muito a pena. Claro que a History Channel tem lá os alienígenas do passado, tem aquelas coisas todas, mas essa série é muito interessante. Eu não vou lembrar exatamente a nomenclatura, mas é alguma coisa de trens. Tá? Trem, tá? Vai mostrando como o trem foi moldando o mundo moderno e contemporâneo. Não o mundo moderno, mas o mundo contemporâneo. Principalmente a Inglaterra, tá? E como a Inglaterra usou o trem, principalmente na Índia, tá? E como outros países se utilizavam do trem na África para ser um instrumento de imperialismo. Entende lá a leitura que a gente deve fazer no agora? O que é um instrumento de imperialismo? O que é um fascismo? O que é um neofascismo? O que é um nazismo? O que é um neonazismo? O que é o comunismo? O que é o comunismo leninista? O que é o marxismo cultural? Porra, se eu não sei os termos, não adianta eu botar no meu Facebook restaurador de relógios antigos antifascista, entende? Tá? Ou historiador antifascista, mais vezes, né? Historiador antifascista. A pessoa nunca escreveu uma linha sobre a rua que mora e é historiador. Tá? Vamos aprender primeiro os termos, galera. Eu tô aqui conversando com vocês como se estivesse numa mesa, tá?
Não é para você tirar o seu post se você botou, não é para você não se considerar um historiador. Isso é coisa muito do meu processo reflexivo, que um dia vocês vão ter o de vocês individual, tá? Esse dia foi muito engraçado, que um amigo meu, a gente fez um meet, né? Pode vir aqui em casa, a gente fez um meet rapidinho, e a gente conversou, mandei um texto para ele corrigir para mim, ele corrigiu esse texto, ele falou assim, pô, Bruno, eu estava falando até com a minha esposa, porque a esposa dele também corrige alguns textos que eu mando, ela é professora de português, tem mestrado na FJF, pessoa muito capaz, e eu tive aquele português, né, de escola pública, né, daquele jeito, né? Então eu peço para ela corrigir algumas coisas para mim. E eles comentaram, nossa, como é que o Bruno evoluiu? Como é que o texto do Bruno está muito melhor? Tá, mas o último texto, aí eu falei assim, pô, Maiquinho, eu chamo ele de Maiquinho, Michael, né? Pô, Maiquinho, o último texto que a Coral tinha olhado tinha 10 anos, filho. Se eu não melhorei em 10 anos, né? Pô, corta os punhos com os próprios dentes, né? Ô, Mauro, tu tá de sacanagem, né, Mauro? Tu tá de sacanagem, né, Mauro? Aí, ó. Não, mostra pro pessoal. O pessoal não viu, não, Mauro. Mostra lá, Mauro. Isso aí, ô, Vitor, isso aí é humilhação com os pobres, entendeu? Isso é uma opressão fascista, hein, Mauro? Ó, você tem que colocar, toma o vinho na aula do Bruno, antifascista. Sacanagem, cara. Sacanagem. Dá vontade. Não, peraí. Dá vontade também de pegar uma bebidinha que eu tenho no meu armário. É um pouquinho mais forte do que vinho. Né? E começar aqui a dar aula bebendo uma bebidinha, mas aí vai ficar um pouco estranho, né? Daqui a pouco eu vou chamar Jesus. Daqui a pouco eu vou chamar Jesus de Genésio, né, cara? Mas isso é humilhação com os pobres. Tá? Então, é justamente isso que eu estou colocando para vocês. Quando o homem se torna protagonista, a história nasce verdadeiramente. Bruno, então, você está dizendo que a história, como nós conhecemos, começou no mundo moderno, se aproxima, tá, gente? Se aproxima. A história, tal como nós conhecemos agora, ela só vai nascer no século XIX. Tá? Tal como disciplina, separadinho, das ciências sociais, só no século XIX. Claro, a gente olha para trás e a gente percebe que existe história, mas não uma história que a gente aprendeu hoje. Deixa eu tentar melhorar aqui o exemplo. Tá? Por exemplo, vocês sabem que eu sou católico. Se você me perguntar, Bruno, a Igreja Católica que você frequenta hoje nasceu quando? Quando que a Igreja Católica que você frequenta hoje nasceu? Letícia, fala para mim. Cadê a Letícia? Tá aí, não? Tô aqui, Bruno. Fala para mim, Letícia. Aonde que você acha que a igreja que nós frequentamos hoje nasceu? Historicamente. Pode errar, tá? Não fica preocupado, não. Não? Pelo século XVIII? XIX? Um pouquinho antes. A partir do século XVI, com a Contra-Reforma. Com a Reforma Católica. Com o Concílio de Trento. Claro, isso é uma análise do quê? Histórica. Se você perguntar para a Letícia e para mim uma análise de fé, a gente vai falar, não. A igreja que Cristo fundou em Pedro. Jesus fundou a igreja verdadeiramente. O lado aberto de Jesus que jorrou sangue e água fundou a igreja. Agora, o corpus doutrinário, a ritualidade, o corpo administrativo da igreja, como é hoje, nasce no Concílio de Trento. Claro, se você perguntar para um padre, perguntar para um pastor,
a epistemologia dessa pergunta, o âmago dessa pergunta, vai ter um impacto diferente. Entende, Letícia? Não sei se eu consegui me explicar. Né? É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui. O homem, como protagonista, vai dar a possibilidade, num futuro próximo, de eu escrever uma história totalmente antropocêntrica. E a história sendo antropocêntrica, é claro que vai ter essa disputa homem e Deus. Se antes tudo fazia parte de uma história sagrada, de uma história sacrílica, hoje não mais. Por exemplo, pega um documento do Brasil Império, tá? Pega um documento do Brasil Império de 1850. O professor Alexandre deu uma palestra para a gente, não sei se vocês participaram na semana do CTH, falando das fontes históricas de Petrópolis e jornais. Eu tenho tudo. Se você quiser, eu mando para você. Tem jornal de Petrópolis de 1850, falando que perdeu escravo, vendendo terreno no Valparaíso. É muito interessante. Se fosse um documento oficial, o documento começaria assim: no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, no século XIX. Por que hoje não se faz mais isso? Porque o Estado é laico. O Estado é laico. Eu lembro a visita do querido Papa Bento XVI, tem até um santinho dele aqui, ó. O querido Papa Bento XVI, quando veio para o Brasil, ele se reuniu com o Lula e pediu para que o ensino nas escolas fosse religioso. Quem lembra disso? Ninguém lembra, né? Vocês não eram nem nascidos quando o Papa veio aqui, né? Então, o que o Lula respondeu, gente? Perfeitamente. O Lula ali foi um chefe de Estado. Falou, ó, santidade, o Estado é laico. Entende? Distanciamento. Claro, minha gente, você para pensar o que é o mundo moderno. O mundo moderno é o mundo das reformas religiosas. Então, se tem reforma, é porque as ebulições são muito fortes. Gente, a gente pensar o que foi a reforma luterana. Foi um choque muito grande para a cristandade. Mas não foi a reforma mais traumática, né? Como a gente já estudou isso. Vocês vão ter isso em Idade Moderna, vocês vão ter isso em História Medieval, tá? Principalmente Medieval 2. Vai começar Medieval 2 no finalzinho da Medieval 2. Vocês vão começar a vislumbrar o que foi a Reforma Protestante. Em Moderna 1, vocês vão entrar em Reforma Protestante, grandes navegações e uma série de coisas. Você perceber que a Reforma Anglicana, tá? Gente, a Elizabeth, filha do Henrique VIII, ficou na Bolena, matou 400 bispos católicos. Se reuniu com os bispos católicos num castelo e tacou fogo no castelo. Você pega o rei de França, né? Fez a famosa noite de São Bartolomeu. Foi dar anistia para os protestantes. Olha, quem é protestante, se reúne aqui, que a gente vai dar anistia para vocês, papapá. Matou todos. Então, como que eu posso dizer? Travou? Tá travando, não? Por enquanto, eu tô te ouvindo bem. Agora, eu fiquei com uma dúvida que você falou aí para mim, que a noite de São Bartolomeu não foi Catarina de Médicis, não? Sim, mas foi na França. Não, perfeito. Sim. Se foi ela que determinou, não lembro. Não lembro se foi ela ou foi o marido dela. Eu tinha nos meus alfarrábios aqui na minha memória que tinha sido ela que tinha determinado. Possivelmente, porque ela era totalmente uma católica xiita, né? Então, possivelmente, né? Até mesmo para defender os irmãos que eram cardeais e papas, né? E o filho, né, também, né? Que era também cardeal, né? Vale muito a pena, para quem se interessa nisso, ver uma série chamada Os Borgia, tá? Vale muito a pena, tá? E também Os Mestres de Florença, não sei se vocês já viram, vale muito a pena, na HBO,
Tá? Muito bom também. O que acontece? A gente tem reformas religiosas e morte dos dois lados. E aí, como é que a gente pode dizer que tem um distanciamento dessa religiosidade? Então, a gente vai ter uma questão muito aflorada, né? Eu até botei reformas religiosas aqui 2 vezes, peço até desculpa para vocês, deixa eu tirar aqui rapidinho. Tá? Na verdade, reformas religiosas, tá? E no bojo disso aqui, o que a gente vai ter? No bojo das reformas religiosas, do homem como protagonista, do fim do processo metafísico, ou distanciamento do processo metafísico, o que a gente vai ter? A gente vai ter imprensa. Tá? A gente vai ter a invenção da prensa. E aí, a reforma protestante vai se apropriar disso de uma maneira sensacional e vai começar a colocar a Bíblia na mão das pessoas. Isso é uma revolução. A gente pode dizer que a gente tem uma revolução intelectual nesse período? Sem dúvida nenhuma. E aí, os textos, que são textos sagrados, passam a ser textos de informação. Eu vou passar a ter um pouco mais de pessoas com letramento, tá? Porque o ideal burguês já está totalmente introjetado. Por favor, crianças, não entendam o ideal burguês do século XVI como o ideal burguês de Marx, tá? É diferente. Claro que esse burguês da Revolução feudal do ano 1000, esse burguês que vai implementar outros processos e vão fazer famílias que vão ser prósperas, como os Médici, como os Borgia, que eram simplesmente primos inter pares. O que é isso? O primeiro entre os iguais. Eles não eram nada, eram comerciantes, mas ficaram tão ricos, tão ricos, tão ricos, tão ricos, que começaram a comprar títulos de nobreza. Isso eu já expliquei para vocês em aula, né? Isso acontecia também na igreja, títulos eclesiásticos. Só que o que essa casta de burgueses, que sim, vão gerar os burgueses do século XVIII e XIX, mas não agora. O que esses caras vão fazer? Eles vão universalizar dentro de sua casta o ensino, pô. Eu já falei isso para vocês. O ensino tal como nós conhecemos é um ensino burguês. Tá? Por exemplo, imagina que Fafá é uma princesa, tá? A princesa de um grande condado. Onde você mora, Fafá? Qual é o seu bairro? Eu moro na Paulo Barbosa. Então, Paulo Barbosa, né? É uma grande princesa da Paulo Barbosa. Ó, tá? O que ela faria para ter aula de história? Ela contrataria o Bruno. E eu seria um preceptor. Isso eu falei para vocês, gente. Isso eu falei na semana do CTH. Eu seria um preceptor. O que é um preceptor? Eu iria na casa da Fafá. Lá o príncipe de Paulo Barbosa teria uma salinha para mim e todos os dias a Fafá teria uma atividade comigo e com outros professores. Gente, pega meu trabalho de mestrado, dá um Google aí, Bruno Tamancold, coloca lá, trabalho de mestrado. Eu falei sobre isso em Petrópolis. Falei como Isabel e Leopoldina foram educadas em Petrópolis por preceptores. Olha que coisa sensacional. Só que o que acontece? Nós temos o Mauro, nós temos o Vitor, nós temos a Duda, nós temos a Duda 2, nós temos a Letícia, nós temos a Evelyn, o Gabriel, o Anthony e outros alunos, que são todos burgueses. Eu sou um produtor de velas, o Mauro é um ferreiro, o Gabriel é um tecelão. Então a gente começa, de certa forma, a ter um grau de prosperidade. O que a gente vai fazer? A gente vai se juntar em associações. Então eu vou falar para o Gabriel, para o Anthony, para a Evelyn, para a Eduarda, para a Letícia, para a Betânia, e falar assim, tem um professor de história que eu vou contratar para dar aula para minha filha. Beleza aqui.
posso botar minha filha para ter aula junto, não? E a gente racha. Tá, mas aí vamos fazer o seguinte, coloca minha filha também, coloca meu filho também. E eu vou criando escolas. E essas escolas eram muito interessantes, que essas escolas eram muito seriadas, né? Então, se tinha um aluno novo, ele tinha uma determinada lição. Se tinha um aluno um pouco mais velho, ele tinha uma lição um pouco mais avançada. E eu cheguei a pegar escola multisseriada em Petrópolis, aqui na Vila Felipe, aqui na Rua 7. Era uma salona grandona e tinha da primeira à quarta série. Tinha alunos da primeira série, da segunda série, da terceira série, da quarta série. Como é que era isso? Quase uma aula do Google Meet, uma zona. Uma bagunça, filho. Era terrível. Então, o ideal da burguesia. Esse ideal da burguesia vai, de certa maneira, trazer o letramento a mais pessoas. Eu não estou falando, gente, que o pobre, tá? Que o operário ali, não operário, mas o trabalhador, tinha acesso a isso. Não. Eu estou falando que, nesse período, não apenas a nobreza tinha acesso a isso. A gente tinha outras castas que já passaram a ter acesso. Antes não, antes só era nobreza. Agora quem são? Os burgueses. Tá? E a gente vai ter Bruno, nesse período... Oi? Só fazendo um rápido parênteses aí do que você está falando. Isso daí, em relação lá da Idade Medieval, quando você fala que começou as universidades, os próprios filhos, né, da nobreza contratavam os sofistas, né, para poder darem aulas para eles, não é isso? Sim, exatamente. Exatamente. E assim, os professores eram associados, tá? Por exemplo, tem inclusive uma situação muito curiosa que Tomás de Aquino fala que o professor pode fazer greve. Olha como é que a igreja é fascista, né? Tomás de Aquino, tá? O grande Tomás de Aquino, no século XIII, fala que o professor pode fazer greve. Por quê? Como que era feito o pagamento dos professores? Era igual um curso. Imagina que eu vou dar essa aula para vocês e depois eu vou colocar aqui a minha conta, tá? No chat, e cada um de vocês vai depositar R$20 para mim. Era assim que funcionava. Só que o que acontecia? Às vezes o cara não pagava, dava um migué. E aí, às vezes, não pagava, o professor começava a dar aula de graça. Tá? Aí não pode. Não pode. Por exemplo, eu estava fazendo um curso à distância, agora um curso livre, né? De marcenaria criativa. Milhão! Um curso de marcenaria criativa. Depois eu vou mostrar umas coisinhas que eu faço. Vou mostrar. Aí fazer uma pecinha aqui, uma pecinha ali, eu quero dar a primeira aula. Top! 1h30 de aula. Top aula, top. Ensinou um monte de coisa. Segunda aula. Pá! De graça. Eu falei, não, essa porra não pode ser de graça. Não, isso não pode ser de graça. Aí o cara começou, não, agora, essa ferramenta tal, aí apresentou a ferramenta, como é que usa a ferramenta. Muita informação, mostrando como corta, como lixa. Na terceira aula, ele já falou 20 minutos. Na quarta aula, eu falei assim, então, gente, vocês gostaram da aula até agora? Então, agora vai ser, a partir de agora, um conteúdo pago. Aí eu fui ver quanto que era, né? Assim, deve ter, sei lá, uns 100 prata, né, cara? Mais umas 3 aulas. Quase tive que vender meu rim para pagar, sair do curso. Entendeu? Era assim que funcionava. Ele quis tirar tudo que ele fez de graça até agora, né? Mas, o cara é sensacional, vale a pena. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria o curso, mas agora não é o momento de estar, né? Todo mundo em quarentena, o fluxo de trabalho diminuiu muito, então a gente tem que segurar, né? Não vou fazer estrupulia de uma coisa que é um hobby, né? Eu tô precisando comprar um fone novo, porque meu filho já não aguenta mais me emprestar o fone dele, que eu comprei. Então, assim, eu tenho que buscar outra coisa. Então, assim surgiu o processo de escolaridade nesse mundo moderno. Outro fator que é sensacional e que, de certa forma,
vai universalizar o pensamento católico cristão, tá? E aí a gente tem também cristão protestante, principalmente com a Holanda, são as grandes navegações, gente. Processo de grandes navegações. Isso é sensacional. E é uma marca que não consegue tirar. Por exemplo, essa semana a gente estava nessa aula que eu falei para vocês, e tem muitos africanos nessa aula. Tá? Tem muitos estrangeiros nessa aula. E a gente estava falando de uma temática sobre escravidão no mundo greco-romano. Só que o pessoal não tem muita noção do que foi escravidão no mundo greco-romano. E comparou a escravidão greco-romana, vocês vão ver isso com a professora Janaína, né? Comentou a escravidão greco-romana com a escravidão africana do século XVI. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu fiz um contraponto, e aí um aluno respondeu no Meet. Cara, resposta sensacional. Por quê? Porque ele falou que ele mora no território do Congo, e que as tribos no lugar que ele mora são inimigas, e que se eles enterram uma pessoa num cemitério da família, tem que vigiar para outra tribo não roubar. Então, mostrando como que a África a partir do século XIII, com a decadência do grande reino do Congo, ou o famoso grande reino de Zimbábue, que era o império da metalurgia, isso já falei para vocês em aula, como que se configurou o tráfico negreiro, o tráfico escravo. A quantidade de escravo que saiu da África, só para o Brasil, quase 40 milhões. É inacreditável. Né? Então, assim, a gente tem esse boom, esse choque cultural de novas culturas, novas civilizações. Né? E é interessante se você perceber como que eu vou titular a escravidão. Como é que eu vou titular a escravidão com indígena? Como é que eu vou titular a escravidão negra? Gente, as coisas mais absurdas possíveis foram compostas para titular esse tipo de comportamento. Eu indico para vocês, e aí vai estar dentro do contexto de mundo moderno, tá? Um filme que muito provavelmente vocês já viram, A Missão, tá? Que é um filme que é quase que obrigatório para todo estudante de história. É justamente as reduções jesuíticas na América Espanhola, no Paraguai, na verdade, né, na fronteira Brasil-Paraguai, e como que a coroa espanhola faz de tudo para tirar os jesuítas, por quê? Porque eles estavam batizando os índios, pô. Estava ensinando o índio a rezar em latim. E aí não pode, né? Como é que eu vou escravizar uma pessoa que é capaz da fé? E aí o que acontece? Uma manobra política, entra um papa espanhol que acaba com a ordem jesuíta. Olha o contexto. Vale muito a pena ver o filme A Missão. E aí, consequentemente, gente, é o fim do pensamento teleológico. Ontem eu estava vendo um vídeo do meu querido professor Leandro Carnal, e ele falava justamente isso, sobre o pensamento teleológico, tá? No processo religioso. Eu estava vendo um vídeo, se vocês quiserem depois eu posto o link, sobre orgulho nosso de cada dia. É sobre o pecado do orgulho. Ele tem um livro muito interessante sobre os pecados capitais, basicamente é isso. E ele estava conceituando o pecado. Né? E ele fala que a composição do pecado é teleológica. Então, por exemplo, quando você fala assim no Jardim do Éden, né? Olha, vocês podem comer de todas as frutas do jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Até isso é uma informação. Tá? Quando no relato bíblico judaico fala o seguinte, olha, se comerdes, morrereis. Isso é teleológico. Eu estou compondo uma história
E o fim dessa história é a morte. Por isso que Paulo, lá em Romanos, vai falar que o salário do pecado é a morte. Olha que interessante. O salário da desobediência é a morte. Se Deus falou que se comerdes morrereis, olha, e a serpente, um relato bíblico, né? Não, sem morte, não vai ter morte nenhuma. Deus bem sabe que se você comer daquele fruto, serei como ele. Olha, outro pensamento teleológico. Come que tu vai ser igual a ele. Então, uma projeção de algo futuro, que não aconteceu. Tá? Isso acaba no mundo moderno. Por que vai acabar no mundo moderno? Pelo distanciamento do processo metafísico. Eu vou me distanciar. Percebe, gente, crianças, que não acaba o pensamento metafísico. O pensamento metafísico vai acabar no iluminismo, tá, gente? Não vai acabar no mundo moderno. Não confunda renascimento com iluminismo. Não confunda iluminismo com humanismo. Aqui é o humanismo. O homem como protagonista. E a gente tem uma dezena de autores que vão falar isso no próprio Renascimento. A gente tem, como eu disse, Erasmo de Roterdã, tá? A gente tem, como o Vitor colocou esses dias, não sei se foi o Vitor que colocou, Maquiavel, tá? Você tem nas artes Botticelli, que eu comentei com vocês. Nós temos Leonardo da Vinci, nós temos Michelangelo. Outro filme que eu vou indicar para vocês, Agonia e Êxtase. Não sei se alguém já viu, tá? Se não viu, veja, tá? Claro que vocês gostam daquele filme de vampiro voando de costa, aquela coisa toda, mas veja esse filme que vale a pena. Agonia e Êxtase. Vai contar a história do Michelangelo. E é justamente no contexto de guerras comunais. O que são guerras comunais? Guerras no final do mundo medieval. Essas guerras vão acontecer no ano 1000 e vão acontecer no ano 1400 e pouco. Tá? E aí vai ter o diálogo do Michelangelo lá com o Urbano II, se não me falha a memória. Tá? Não, Urbano II não. Esqueci. O Papa que manda pintar a Capela Sistina. Né? Dá um Google aí, Mauro. Papa que manda pintar a Capela Sistina para o Michelangelo. E aí vai todo o contexto dele, de um homem que está ancorado no mundo medieval, mas que está pensando no mundo moderno. Gente, a pintura de Michelangelo na Capela Sistina, só um homem com os 2 pés fincados no mundo renascentista. Isso, obrigado. Sabia que tinha alguma coisa de segundo. Não era o Vasco, mas eu sabia que tinha alguma coisa de segundo. Só o Michelangelo, gente, um homem com os 2 pés cravados no mundo renascentista, poderia colocar em um afresco sensacional Deus e homem numa mesma figura, no mesmo toque. O que o Júlio II pediu para o Michelangelo pintar? Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele até começa a pintar. Ele começa a pintar Marcos lá com um leão, porque começa no deserto. Depois ele pinta lá Lucas, que o símbolo é um anjo. O que ele faz? Joga tinta vermelha e vaza. O Júlio II manda um exército atrás dele. Quando ele volta, ele tem uma visão e pinta lá o toque de Deus. Deus e o homem no mesmo paralelo. Jamais um homem medieval faria uma pintura assim, onde o homem também é o protagonista. Olha que coisa sensacional. Gente, estudem arte, estudem literatura, porque a arte e a literatura não vão ser expressões históricas, vão ser fontes históricas. Fonte, você consegue ler, analisar quem é aquele homem que fez aquela pintura, como lá o nosso querido Botticelli. Tá? Claro que depois, como eu disse, ele se converte a uma seita lá do Vanaralora, tá? Esqueci. Vanaralora, isso aí. Depois vocês dão um Google aí que aparece
o freizinho maluco lá que era doido, que mandou queimar as pinturas todas. Tá vendo, gente? Doido tinha em toda época, maluco, né? Todo lugar. Isso é um traço da humanidade, vai ter sempre um maluco. Tá? E, como eu disse, esse cara é tipo um Rasputin, mais ou menos. O Rasputin, né, mais ou menos. O Rasputin era meio, né? Ele tinha algumas regalias que o Vanaralora não tinha, né? Mas o Michelangelo era terrível. Por exemplo, o Michelangelo de Caravaggio, tá? Que é um outro Michelangelo, tem o mesmo nome, mas de Caravaggio. Ele foi impedido de expor as pinturas dele. Por quê? Porque no ateliê dele tinha um harém, entendeu? Tinha uma vida assim doida, né? As pinturas dele são sensacionais, né? E aí a gente vai entrar na quarta-feira, já na historiografia do século XIX, tá? 18 e 19, tá? Já relatando a historiografia francesa, já relatando o que aconteceu na Revolução Francesa. Porque esse mundo aqui também vai acabar. Esse mundo aqui também acaba. A Idade Moderna é uma idade de transição mais do que o mundo medieval. Claro, se você pega alguns historiadores, vão falar que a Idade Moderna não começou em 1453. Começou no ano 800, no Renascimento Carolíngio. Eu já disse para vocês algumas vezes. Então, a gente vai ter esse mundo também acabando. E a gente vai ter Michelet, né, já contando o que foi a Revolução Francesa, já contando essa ruptura com o mundo moderno, já contando essa ruptura com o mundo medieval, já colocando nomenclaturas nas eras históricas. Olha, isso aqui foi treva, isso aqui foi luz, isso aqui nasceu, isso aqui morreu. E aí eu vou ter um culto à ciência, um culto ao cientificismo. Tá? Por exemplo, hoje, quando a gente fala assim, é científico. Gente, isso para quem estuda ciência da religião, isso é quase o quê? Um dogma. A ciência hoje é um dogma. Isso é muito interessante. Claro, gente, não é um dogma tal como o dogma da Imaculada Conceição, que pressupõe fé. Entende? Mas eu atribuo à ciência um dogmatismo, quase que se você sair um pouquinho, você não faz parte disso. Então, a ciência e a erudição passa a ser o culto maior. E aí existe uma substituição das divindades. Eu não adoro mais a Deus. Eu adoro a ciência e a erudição. Isso é o quê? O famoso, quem sabe? O culto à ciência e à erudição. Augusto Comte, o positivismo. A gente teve um mundo teológico. O que é um mundo teológico? O mundo egípcio. Era um mundo que tinha muitos deuses. Era um mundo mesopotâmico. Era um mundo que tinha também muitos deuses. Um mundo grego, também muitos deuses. Um mundo romano, muitos deuses. Um mundo clássico, já com o cristianismo, um Deus. Ele vai falar, Augusto Comte, que dado determinado momento, principalmente no iniciozinho da Idade Média, com alguns filósofos, principalmente Agostinho de Hipona, vai se iniciar um mundo metafísico. Então eu vou pegar aquele mundo teológico com deuses e com Deus e vou compor uma filosofia disso. Esse é o mundo metafísico. E agora, no mundo do século XIX, nós temos um mundo positivo, um mundo das luzes. Olha o Fustel de Coulanger, que eu indiquei para vocês a leitura de um dos livros mais sensacionais que eu já li, tá? Que é A Cidade Antiga. Tá? Não sei se eu indiquei para vocês mal do EAD, acredito que sim. Devo ter falado em alguma das minhas aulas sobre esse livro fantástico, A Cidade Antiga. Ele vai
mostrar como é que a cidade antiga era veiculada, tá? Olha só o que o Fustal de Coulanges vai falar. A história não é uma arte, é uma ciência pura, como a física e a geologia. Olha como é que ele chega no extremo, né, do radicalismo. Aí, se você pega um pouquinho do Lucien Lefebvre, ele vai falar assim, a história tem um quê de arte, sim. Tá? É uma ciência pura, sim, mas não como a física e a geologia, porque a história é especulativa. A história vai usar o arquétipo da razão e da lógica, e não a experimentação física e química. Mas como ele é um homem do tempo dele, o que ele está fazendo? Ele está fazendo exatamente como o Mark Bloch, no tempo dele, uma apologia da história. Não, gente, a história também é ciência, tal como a física e a geologia. Por quê? Ele quer trazer a história para esse embasamento enciclopedista. Mauro e eu, gente, na década de 80 e 90, pegamos um pouco desse ensino enciclopédico, gente. Pegamos um pouco desse ensino enciclopédico. Vocês não sabem nem o que é. Vocês acham engraçado. A gente estudava na Barça, gente. Larousse. Gente, o meu sonho era ter a coleção da Larousse. É interessante, tem muitos professores hoje fazendo aula no Google Meet, né? E várias enciclopédias de Larousse. Ninguém usa mais aquilo na vida. Ninguém mais abre. Né? É bonito. É bonito para tu ter na estante. Mas era um ensino enciclopedista. O que o iluminista francês quer? Ele quer colocar todo o conhecimento do homem em livros enciclopédicos. Então, a história vai caminhando nesse período. Né? Nós temos Montesquieu, no Espírito das Leis, nós temos Tocqueville, né, com a liberal e a social-democracia, que não existe em lugar nenhum. Né? Se o marxismo não existe em lugar nenhum, a social-democracia menos ainda. Né? Isso também é uma crítica que eu faço. Né? A gente teve um partido social-democrata no Brasil que nasceu social-democrata e virou de extrema-direita, que é o famosíssimo PSDB. Né? Então, vale a pena ler Tocqueville, vale a pena ler Montesquieu, vale a pena ler Marx, tá? Vale a pena ler Mark Bloch, mas aí a gente já avança um pouquinho, tá? Eu tenho um videozinho que é muito pueril, tá? Muito pueril, nível ensino médio, que eu fiz para o pessoal lá do Metodista. Tu lembra desse vídeo, Mayara? Mayara, tá aí? Era sobre o quê? Então, o vídeo sobre os pensadores. Eu me lembro, mas muito vagamente. Muito vagamente. Eu vou postar para vocês também. É um videozinho de ensino médio, mas que dá para lembrar um pouquinho dos pensadores. Professor Leandro Ricon e eu, muito provavelmente, vamos fazer alguma coisa nesse sentido de curso de férias para vocês. Falar um pouquinho dos pensadores, alguma coisa que a gente está pensando nesse sentido. Então, quarta-feira a gente continua. Muito provavelmente, quarta-feira, a gente vai avançar. Vou falar um pouco das linhas historiográficas, vou avançar um pouquinho, alguns campos da história do imaginário, história antropológica, história das mentalidades, mostrar um pouquinho isso para vocês, e no segundo momento da aula, a gente passa a nossa atividade final. Maravilha?